Olá, eu sou a Vivi e este é o Vivendo na Luz, um canal sobre espiritualidade livre e graças a Deus já estou de volta das férias. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como trazer à realidade tudo aquilo que o nosso coração deseja, se a gente estiver na frequência certa. Afinal de contas, fé é frequência. Uma vez que a gente entende isso, que fé é frequência, a gente muda completamente a nossa maneira de entender como funcionam as coisas e por que às vezes na nossa vida as coisas travam e por que outras vezes elas fluem maravilhosamente bem. As escrituras já falam sobre frequência há milênios e a ciência também. Por exemplo, Nikola Tesla, o cientista, já falava que o universo todo pode ser resumido em uma palavra. E esse conceito também pode ser provado nas escrituras, como por exemplo em João 1, que ele fala: no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava nele. A palavra era ele. Então assim, gente, o que quer dizer? A palavra estava nele. O que é uma palavra? Não é uma vibração? Quando a gente fala uma coisa, a gente vibra, é uma vibração. Então, quando Deus falava, ele era o verbo, ou seja, ele é uma vibração, ele é uma frequência. Deus é frequência. Se a gente não entender isso através dessa passagem, a gente não entende essa passagem, porque não faz sentido nenhum. Ele era a palavra e a palavra estava nele. Isso não tem sentido, a não ser que a gente entenda que a palavra nada mais é do que uma vibração e que se ele é a palavra, Deus também é uma vibração, ele é uma frequência. Mas afinal de contas, o que é a frequência? O que é a vibração? Eu quero tocar nesse tema um pouquinho porque eu não quero que ele fique muito abstrato. Eu quero que as pessoas entendam o que é uma vibração. A frequência é a medida de hertz por segundo. Ou seja, tudo que está no universo, o som, a luz, tem uma frequência de som. E uma coisa que eu acho muito importante todo mundo entender é que os místicos antigos e os cientistas chegaram à mesma conclusão, só que de formas diferentes. Nikola Tesla, ele nos ensinava que se a gente quiser entender o universo, a gente precisa entender frequências vibratórias. Tesla dedicou grande parte da sua vida ao estudo da ressonância e de ondas eletromagnéticas, que ele chamava de energia radiante. Ele realmente acreditava e defendia que para a gente entender o universo, a gente precisa entender as ressonâncias do universo, as energias vibratórias do universo. E não foi só ele. Einstein, por exemplo, também reduziu a matéria à energia. E o pai da física quântica, Max Planck, que aliás esse vai ser o assunto do próximo vídeo, interessantíssimo, dizia que tudo é energia e que para a gente entender as coisas, o espírito que move todas as coisas, a gente também precisa entender a energia. A física quântica moderna nos diz que no nível subatômico, o que parece matéria é uma energia sólida, vibrando. Ou seja, muito antes da física quântica, dos cientistas falarem sobre esse assunto, os textos, as escrituras já falavam sobre isso há milênios, só que de forma diferente. Muita gente separa a espiritualidade energética da religião tradicional, mas eu quero te convidar a olhar para esse assunto com outros olhos. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, antes de qualquer coisa acontecer, o que Deus fala? Haja luz, e houve luz. A palavra, o som, o verbo, que na física quântica é uma frequência vibracional, é a força que dá origem à criação. O universo não começa na matéria, ele começa na vibração. A vibração cria a matéria. Em Provérbios tem um princípio muito conhecido, que quem estuda a lei da atração usa muito esse princípio, que a língua tem o poder de vida ou de morte. Gente, o que isso quer dizer? Que o poder da vida e da morte está na nossa língua? Simplesmente quer dizer que dependendo do que você fala, da vibração que você está, você pode construir ou destruir os seus sonhos. E não para por aí. No livro de Mateus também tem um conceito muito importante que fala que quem já tem, sempre vai ter mais. Porque a pessoa que tem, ela já está vibrando na frequência da abundância. E quem não tem, obviamente, está vibrando na frequência da pobreza, do problema, das dificuldades.
Então, se você não muda a tua frequência, você não consegue manifestar nada na tua vida. Essa é a essência do princípio da frequência, de que semelhante atrai semelhante. Aonde você vibra, você atrai a mesma vibração. Quando a gente se coloca numa densidade muito baixa, a gente está vibrando na mesma frequência de seres espirituais baixos, de densidade baixa. E isso é horrível, isso só vai nos prejudicar. E o oposto também é verdadeiro. Quando você está vibrando numa frequência alta, você vai vibrar na mesma frequência de seres espirituais de densidades mais leves. E isso vai ajudar muito a tua vida, em todos os sentidos. Quando Jesus opera os milagres que ele opera, quando ele anda nas águas, quando ele multiplica os pães, a gente só pode ter uma certeza ali, que ele era alguém que vibrava numa frequência elevadíssima, que ninguém conseguiu vibrar. Porque, claro, Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Cristo. É um estado de consciência vibracional que ele te separa do que é possível, fisicamente ou na matéria, porque você não está vibrando na densidade da matéria, ele estava vibrando na densidade da fonte. Ele estava com uma consciência tão elevada, né, a consciência crística que estava em Jesus, que ele não considerava as probabilidades da matéria, porque ele estava numa frequência altíssima. Então, são assim que são explicados os milagres de Jesus. E da mesma forma, as pessoas que receberam os milagres, como por exemplo, uma passagem super conhecida daquela mulher que sangrava há muitos anos, por que ela foi curada só de tocar no manto de Jesus? Ela entrou na consciência vibratória dele. E na hora Jesus fala, quem me tocou? E os discípulos, né, quase que dão risada, falam, mestre, mas tem muita gente aqui, muitas pessoas te tocaram. Ele falou, não, mas alguém me tocou diferente, porque virtude saiu de mim. O que é a virtude que ele está falando? É energia. Alguém se alimentou da energia vibracional dele para receber uma cura. Então, gente, pensa nisso. Como é maravilhoso a gente aprender finalmente que a igreja, a instituição não nos ensina isso. É claro que a igreja institucionalizada não vai falar sobre esse assunto, porque senão vai ficar claríssimo que nós não precisamos de líder nenhum. Porque como Jesus também nos ensinou, nós somos a centelha divina, nós somos parte do divino. E a gente tem esse poder. Nós somos seres vibracionais. Como tudo que está nesse universo, tudo que está nesse planeta, nós vibramos a nossa energia. E a gente não precisa de líder nenhum. Jesus mesmo, nos textos gnósticos, diz que o reino de Deus habita dentro de nós. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós somos a centelha divina. E que nós temos que buscar essa vibração, encontrar essa vibração e essa frequência dentro de nós, da nossa meditação, da nossa conexão com o divino. A ideia central que eu quero que todo mundo entenda hoje é que tudo é vibração e que a gente tem poder de se colocar na frequência que a nossa mente determinar. Claro que não é tão fácil, né, gente? A vida tem problemas, tem desafios. Mas você já reparou que quando uma coisa dá errado, começa a dar errado um monte de coisa ao mesmo tempo? E quando uma coisa vai bem, tudo vai bem ao mesmo tempo? Por quê? Porque é a nossa vibração. Então, assim, né, um exercício rápido. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, por algo que realmente abaixa a nossa frequência, porque afinal de contas a gente é humano, né? Estamos vivendo uma experiência humana. Faz uma coisa que te dá prazer, que te tira do problema. Um filme, dá risada, sai com alguém que te faz bem, vai comer uma pizza, vai num bar. Sai da frequência da preocupação, da ansiedade e se force a entrar numa frequência mais alta. Você vai ver como as coisas vão mudar. Enfim, juntando tudo isso que eu falei, a física, as escrituras, gnósticas ou não, a gente chega à mesma conclusão. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você não conseguir se colocar no estado de consciência e de frequência vibratória que você deseja estar, que a sua mente deseja estar, não basta querer. Essa coisa de falar, eu fico chocada toda vez que eu vejo alguém falando assim, nossa, tô ferrado, nada dá certo pra mim, que horror. Não dá pra gente querer atingir novos níveis se você tá declarando isso, você tá determinando, você tá usando as tuas palavras, a tua vibração para declarar derrota sobre a tua vida, gente. Por favor, é um conceito tão simples.
Mas é impressionante como a maioria das pessoas não entende isso. Tudo na vida é perspectiva. Mesmo na pior das situações, sempre vai ter algo de bom para você focar, para você agradecer, para você se colocar numa frequência de gratidão. E isso, assim, não é um exercício de pensamento positivo raso. É você conseguir se autoanalisar e perceber aonde você está vibrando para você conseguir corrigir aquilo. Não é ignorando o problema, é entendendo que o problema existe, mas que a tua parte é fazer alguma coisa para que você veja positivismo, veja gratidão, veja ensinos, algo que você aprendeu daquela experiência. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que diz assim: se não é uma bênção, é uma lição, é algo que você aprendeu daquilo para que você possa passar de fase. Assim, enquanto a gente não consegue passar de fase, a gente não consegue receber aquilo que Deus tem para nós. Enfim, eu quero terminar esse vídeo dizendo que, assim, você não precisa necessariamente só correr atrás daquilo que você quer. Você precisa ser aquilo que você quer ser. Você precisa viver da forma como aquilo que você quer atingir. Por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar numa empresa muito grande, mas você hoje está trabalhando numa empresa pequena, numa estrutura pequena. O que você precisa fazer? Você precisa já preparar a tua mente e o teu comportamento trabalhando na empresa pequena como se você já fizesse parte de uma corporação grande. O que eu estou dizendo é que você precisa vibrar na frequência daquilo que você quer conquistar. Se você quer ter um parceiro, quer construir uma família, começa tendo uma rotina, arrumando a sua cama de manhã, sendo disciplinado, organizado com as suas coisas, responsável no trabalho. E esse tipo de comportamento vai vibrar pessoas nesse mesmo comportamento que terão uma estrutura para viver aquilo que você quer viver com você. Bom, se você é novo no canal, bem-vindo. Se não, compartilha esse vídeo, põe um like, manda para outras pessoas. Até o próximo vídeo e que você continue vivendo na luz.